tá tudo mais bonito, mais vivo, tá uma maravilha. Eu vou atingir, né, o meu grande sonho, né, de poder enxergar melhor, né, uma visão de águia. Olha, eu consigo coisas que eu não via sem o óculos. Hoje eu já consigo ver. Eu tô sentindo muito mais leve, muito melhor para ver. Eu tava na igreja e meu noivo ele senta bem à frente, eu fico mais para trás. E eu sentei um pouco mais atrás e eu consegui ver mais nítido do que eu tava vendo antes. A melhora mais nítida que eu tive foi essa, de poder olhar meu noivo de longe e enxergar detalhes, que antes nem detalhes eu via só o borrão mesmo, bem embaçado. Antes eu sentava um pouco mais para trás e já tava horrível de enxergar. Então isso também melhorou muito, eu não senti incômodo para olhar de longe. Ótimo, né? Maravilhoso. Foi além, né, do que eu tô esperando, do que eu estava esperando. E fechava o olho bom e eu via minhas filhas. Eu via as coisas. Alguma coisa tinha. O de longe, de perto, de ficar vendo as coisas longe, dirigindo mesmo. Eu já tô vendo as aves lá longe. Então tá muito legal. E o resultado é instantâneo. Tá com dor, passou o dedinho, pouquinho já melhora. Então o seu grau, ele voltou para um grau que estava antes, que era menor, é isso? A primeira vez que você... Então olha só, já teve resultado aí na visão, né? Você já está sentindo. Já. Mas agora está comprovando aí. Oi, oi, oi! Boa noite! Mais um dia aqui comigo, mais uma aula do Super Águias. Bem-vindos de volta! Como vocês estão? Conta aqui pra mim, de onde você tá falando, de onde você tá teclando aí, onde é que você tá acompanhando essa aula. Mais uma aula aqui do Super Águias, essa aula 7. Esse combo aí de 10 aulas práticas que você está percebendo que faz diferença para você cuidar da saúde dos seus olhos. Não é verdade? Não é aqui que você aprende a conseguir ver melhor de perto, ler aquelas letrinhas miúdas ali do rótulo sem usar óculos, conseguir ler a Bíblia, conseguir inclusive ler mais tempo, mais livros, mais coisas que você sempre quis ler sem óculos, agora que você está entendendo que você pode dirigir, ler placas longe, ver o rosto das pessoas que você ama, recuperar a parte da sua visão, abrir os seus olhos, deixar você aí com a aparência melhor dos seus olhos, conseguir digitar no celular, no computador. Não é isso? É isso tudo mesmo. Isso tudo aqui que você está vivendo nesses 10 dias comigo, 10 dias de aula todos os dias às 8 da noite. Todos os dias, 20 horas, aqui comigo, para você melhorar a sua visão. A gente está na aula 7, mas a gente tem 10. E eu vou dizer para você que o melhor ainda está por vir, porque a aula 10 vai ser impressionante e realmente um divisor de águas na sua vida. Viu? Ó, além disso, você viu aqui esse método ser um divisor de águas na vida de outras pessoas, nas Super Águias. Sim, você viu pessoas como eu, como você, comuns, que toparam o desafio de estar aqui com a gente no nosso treinamento acompanhado na Academia das Águias, receber sessão individual, toda a atenção personalizada que a gente faz aqui por 20 dias e tudo o que aconteceu na visão delas, quantas melhoras, quantos resultados em tão pouco tempo. E é bom porque você entende que se você viu funcionar no olho de outra pessoa, você também entende que pode funcionar nos seus olhos, é só você seguir o passo a passo, não é verdade? Além disso, todos os dias eu libero um código aqui para você liberar o certificado. Então você tem que estar aqui todos os dias mesmo, anotar o código. Outra coisa, só vai receber essas coisas quem ficar no grupo do WhatsApp até o final, tá? Grupo do WhatsApp até o final, então tem que permanecer lá. Hoje eu vou passar mais um código para você. A história de hoje, que você vai acompanhar da Super Águias, ela mexeu muito comigo. Olha só.
Juntamente com o estrabismo, ele também foi diagnosticado com astigmatismo, com um grau de 2,5 no olho direito e 2,5 no olho esquerdo. Já a Beatriz foi diagnosticada com 2 anos e ela então foi diagnosticada com o estrabismo reverso. Pode ser que o dela nunca melhore. O dele a gente já tem uma esperança de que um dia ele vai deixar o óculos. Um barco eu não gosto de ficar sem óculos. Eu prefiro enxergar melhor, né? É difícil usar óculos, né? Pra gente, imagina pra um pequeno que quer correr, pular, virar cambalhota. Eu fiz os exercícios com ele, fiz os exercícios com as irmãs e um dia no meio da bagunça dos brinquedos tinha um brinquedinho que ele era meio espelhado, né? E ele falou assim: tô ficando bem um gatão, hein? Ai, prepara coração. Ó, eu vou falar que esse caso mexeu muito comigo. E nessa aula de hoje você vai entender por quê. Porque você vai conhecer um pouquinho mais da minha história quando eu era criança. Como é que era usar tampão quando criança. Inclusive, eu vou te apresentar hoje o meu pai e a minha mãe. Quer conhecer meu pai e minha mãe? Quer saber quem são eles? Até isso eu quero que você faça parte da minha vida. Hoje você vai conhecer também, tá bom? É bom que você já se sente aqui da minha família também, né? Eu sinto que vocês já estão muito próximos comigo. Principalmente os super comprometidos. Quem é super comprometido aí? Quem é super comprometida? Coloca aqui pra mim nos comentários. Eu sei que vocês são, olha que legal. Muita gente que coloca assim, sou super comprometido, sou super comprometida. O que é isso? É quem vem todos os dias, quem tá aqui todo dia 8 horas da noite comigo e quem pratica os exercícios, quem baixa os treinos, todas as coisas que eu mando lá no WhatsApp e traz mais gente, compartilha, curte. Por isso que tá essa repercussão gigante, sabia? Por conta de vocês. É muito bom sentir o apoio de vocês para isso, para transformar isso. Eu não sei se você sabe, mas você está participando do maior evento de saúde visual do mundo. Sim. Pensa, ó, todas as pessoas que estão conectadas aqui com você, esse montão de gente, se a gente fosse colocar todo mundo junto presencialmente, encher um estádio de futebol. E encher o estádio, imaginou já? Um estádio de futebol cheio de gente. Exercitando os olhos, toda vez que eu imagino vocês, eu imagino assim, sabia? Todo mundo junto, assim. Então é maravilhoso, é incrível, obrigada por isso. Continua curtindo aqui, dando joinha no YouTube, continua compartilhando, traz mais gente mesmo, porque todo mundo precisa disso. Eu falei que o melhor ainda tá por vir, então se você ainda tem mais gente para trazer, pode trazer, que eu cuido aqui, a gente cuida aqui, tá bom? Mesmo porque você já aprendeu muita coisa também e você vai querer que essa pessoa assista o replay, a reprise das aulas, que também eu vou deixar liberado por pouco tempo para você poder assistir, porque olha o que aconteceu na aula de ontem, por exemplo. Você baixou o mapa? Dá uma olhadinha. Tem sido bacana poder parar para observar as coisas, observar de perto, de longe, ali no médio. E de uma maneira muito simples, como se fosse uma fisioterapia para os olhos, a gente vai começar a exercitar os olhos de vocês. Se você enxerga menos vulto desse olho, então os exercícios podem funcionar para você. É puxada, ela é missionária, né? Ela tá fazendo TCC, tá terminando a faculdade. Compara, vem, dá uma massageada, tá? Então tô mastigando aqui, ó, meu biscoito que eu levei, tô massageando. É uma rotina como qualquer uma outra muito agitada, na igreja, na empresa, na escola, leva e busca a criança, arruma, dá comida para todo mundo, enfim. E ainda tem que ter tempo para estudar, para poder se atualizar. Eu tive que aprender de forma quase que intuitiva e também a colocar os exercícios visuais nessa minha rotina corrida. E aí eu coloquei em prática e também ensinei para os meus alunos, né? Eu foquei em como que eu poderia facilitar a vida das minhas águias e elas também conseguirem melhorar a visão e ainda com a ajuda dos coaches e dos terapeutas visuais. Então, a melhora mais nítida que eu tive foi essa, de poder olhar meu noivo de longe e enxergar detalhes, que antes nem detalhes eu via só o borrão mesmo, bem embaçado. Eu não senti incômodo para olhar de longe. Ai, tá sendo realmente um milagre, é isso que eu posso dizer.
Esse aqui, ó, esse mapinha aqui baixou o plano para você ver como águia específico para cada problema de visão. Sim, quem tava no WhatsApp, quem tava na aula de ontem entende o que eu tô falando, ó, que eu expliquei, tá bom? Por quê? Porque aqui eu mostrei algumas coisas que você tem que fazer especificamente. Você usa óculos, por exemplo? Então tem um plano para você. Você já recebeu alguma indicação cirúrgica? Tá morrendo de medo de fazer cirurgia aí? Né? Ou então já fez uma cirurgia? Também funciona para você e tem aqui algumas orientações específicas. Lembrando que são orientações mais gerais, mas já estão aqui um pouquinho categorizadas para vocês, né? Também para quem tem muita dificuldade, na visão, já perdeu campo visual, já perdeu partes da visão, né? Tem muita dificuldade, também tem aqui para você tudo aqui. E também hoje você vai ver sobre um dos planos que eu falei que a gente ia ver hoje. Só vou falar daqui a pouquinho. Só para você lembrar, quando a gente falou desses planos aqui, tudo isso que está aqui nos planos é um pouco da base do que a gente usa aqui na academia para tratar a visão das super águias que você viu. Então você viu aqui que teve super águia que tirou o óculos, conseguiu ficar sem óculos, que melhorou mesmo tendo indicação cirúrgica. Mesmo tendo indicação cirúrgica para catarata, para glaucoma, conseguiu melhorar. Tem também águias que você vai conhecer que já fizeram cirurgia e que mesmo assim melhoraram. E também super águias que já estavam com a visão condenada. Estavam com muita perda visual e que também melhoraram. Então tudo isso você viu acontecer isso aqui na prática para entender que também funciona se você tem um caso parecido com o que você viu aqui nas aulas anteriores e ainda vai ver hoje e nos próximos dias, tá bom? Eu disse para você que um dos planos a gente ia ver hoje, que é o plano Eu Me Importo, que é quando você vai usar os exercícios para ajudar outra pessoa. Às vezes você tá aqui quer ajudar o seu filho, seu sobrinho, seu neto, ou então você tá aqui porque você precisa ajudar a sua mãe, os seus pais, a sua amiga, um parente, enfim. Isso é o que você vai aprender aqui hoje e você vai ver, na verdade, isso aplicado na prática. Como é que faz? Como é que eu quero ajudar alguém? Não é tanto para mim, mas é para outra pessoa que eu amo. Dá certo também, eu vou te mostrar como aqui, tá bem? Mas antes disso, deixa eu fazer um exercício com você, que tal? Topa? Vamos fazer aqui? Exercício prática. A gente sempre faz aqui, todas as aulas, já tá acostumado, acostumada. E também eu libero para você fazer em casa. Conseguiu fazer, inclusive? Conseguiu fazer os exercícios em casa? Como é que tá isso aí? Às vezes é um pouquinho mais difícil seguir sozinho, mas tudo bem se você não conseguiu, tá? Tá tudo certo. Volta aqui, vai voltando aqui, no seu tempo você vai conseguir. Vamos lá, eu quero fazer uma coisa com vocês diferente hoje. A gente vai fazer um exercício que a gente já fez, só que de um jeito diferente. Por quê? Para você não cair na rotina. Porque exercitar os olhos é a solução para todos os problemas que você está vivendo aí na sua visão. E como você tem que fazer isso continuamente, a gente sempre dá um jeitinho de ficar fácil, de ficar leve aqui, divertido para você fazer. Então eu quero fazer o alongamento dos olhos. A gente já fez alongamento aqui nas primeiras aulas. Eu quero refazer esse exercício com você, só que de um jeito diferente, de um jeito divertido, para você não cair na rotina e poder fazer com frequência. E aí sim, melhorar a visão, porque esse exercício de alongamento ajuda no formato do olho, a reduzir grau do óculos, a você ter uma visão boa de perto ou de longe. É muito bom para todos os problemas de visão. Vamos fazer junto? Vamos lá? Ó, é só você tirar o óculos, é só você tirar a lente de contato. Tira o óculos, tira a lente de contato, só vai precisar do seu dedinho, vai precisar só da sua mão, tá bom? Aliás, ontem eu até não falei para vocês que vocês iam separar para hoje, porque já era um material que vocês tinham separado para as aulas anteriores. Mas só para você saber, a gente vai usar cartão, fita crepe e bolinha. Já já eu dou detalhes para vocês, tá? Se não tiver, também vai dar certo fazer sem. Então não se preocupa com isso não. Vamos lá? Ó, a gente vai fazer um alongamento. O alongamento não é você seguir com os olhos sem mexer a cabeça? Então a gente vai alongar os olhos. Fazendo como? Você vai desenhar no ar comigo. E aí, como que você vai fazer isso? Você vai fazer desenhos, eu vou te falar que desenho você vai fazer. Você vai manter a cabeça paradinha, então com uma das mãos você vai segurar o seu queixo e a outra você vai acompanhar o seu dedo com os seus olhos. Então só vai mexer os olhos, não vai mexer a cabeça. Tudo bem? Vamos lá, vamos fazer junto? É um alongamento, você vai alongar os seus olhos só que de um jeito diferente. Primeiro, a gente vai desenhar um zigue-zague no ar. Acompanha com seus olhos, assim, ó. Uma mão segura a cabeça e a outra vem, ó. Eu começo aqui no cantinho e vou, ó. Sobe, desce. Sobe e desce. Vai olhando pro seu dedo aí, ó. E vai fazendo um zigue-zague no ar. Volta, ó.
Sobe, piscando, desce. Sobe, sem franzir a testa, respira, desce. Sobe, desce. Aí, pisca, 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 entendeu? Você vai fazer desenhos com o seu dedo no ar e os seus olhos vão seguindo o seu dedo para que eles possam alongar em todos os sentidos. Vamos fazer outro desenho? Vamos fazer o desenho de um 8. Nós vamos fazer o 8 primeiro deitado e depois o 8 em pé, o número 8, tá bom? Vamos começar? Começa aqui do centro, ó. Olha para a ponta do seu dedo, sem mexer a cabeça e vai para um lado, ó. Faz uma voltinha do 8, bem grandão, volta para o centro, segue o seu dedo, piscando, e vai para o outro lado. Desenha um 8 bem grandão aí deitado. E olhando, acompanha o dedo com seus olhos. Piscando, respira. Aí, faz um pouquinho de massagem aqui, ó, no centro, para você não cansar. Vamos fazer o número 8 em pé agora, para você poder alongar para cima e para baixo também? Respira, pisca. Vamos lá, se quiser trocar o braço também para não cansar, o braço que está fazendo o desenho. Segura o seu queixo com o outro braço, só para não cair na tentação de mexer a cabeça. Segura o queixo, olha para o seu dedo e vamos desenhar lá, ó. Desenha um 8 bem grandão no ar. Número 8 em pé. Pisca, vai bem grandão a volta do 8 lá em cima. Cruza no meio, a voltinha lá embaixo. Bem grandão, alonga aí. Respira. Isso. Aê, sentiu? Sente como tá mais solto? Pisca, sente como seus olhos estão mais soltos. Aí, a gente fez o alongamento, mas ao invés de olhar, lembra que a gente olhou para as canetas? Para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda. Você pode fazer esse exercício também desenhando outras formas no ar. Você pode escrever palavras, letras, a letra do seu nome. Cada dia você faz de um jeito diferente, divertido aí. Gostou? Curtiu? Coloca aqui para mim se você gostou desse jeito diferente de fazer exercício também. De alongar os olhos. É bem importante, porque existe toda uma cinta muscular ao redor dos seus olhos e que você precisa alongar, precisa exercitar. Gostou? Curtiu? E aí você pode ter ideias diferentes aí de outros desenhos, enfim, que você queira fazer no ar e seguir com os seus olhos, tá bom? Ó, só lembrando... Ah, que bom que vocês gostaram. Aí, vai comentando aqui. Só lembrando que hoje eu vou liberar o treino 3, sim, o terceiro treino. O terceiro treino eu vou liberar para você hoje. Hoje. Depois dessa aula aqui, se você fez o treino 1 e o 2 que eu liberei, você já sabe que é maravilhoso e que transformou já a visão de muita gente. Se você colocou em prática, eu tenho certeza que a sua visão já está diferente. E apenas alguns dias, hein? Uma semaninha, faz nem uma semaninha que a gente começou. Não é verdade? Imagina o 3 é incrível também, você vai aprender muita coisa. E aí nele você vai usar também o cartão. Lembra do cartão que a gente usou na aula passada? Você vai usar também, deixa eu pegar aqui, ó, fita crepe. E também vai usar a bolinha. Você vai usar no treino 3, tá? Se você não sabe o que são esses materiais, enfim, tá chegando agora porque alguém compartilhou com você agora, tem algumas coisinhas bem simples que eu peço aqui para separar, para que você possa fazer em casa junto comigo e sentir a melhora aí imediatamente na sua visão. São melhoras lindas e instantâneas. Não deu tempo de separar? Não tem problema. Você vai ter tempo de separar depois. Eu vou fazer aqui um exercício usando essas 3 coisas hoje. Se você não tiver, eu vou te falar como você vai fazer sem. A gente dá um jeitinho, independentemente se você tem isso na mão ou não, tá? Combinado? Maravilha. Ó, só lembrando que a gente faz exercícios mais gerais aqui, né? Exercícios mais específicos, apenas com acompanhamento individual, para a gente saber exatamente qual é o seu problema, né? Exatamente o que você precisa, porque aí você vai realmente ter uma sequência que é sua, o tempo que é seu, a sequência que é sua, isso é muito importante. Mas mesmo sem a possibilidade de a gente fazer isso agora, você está aqui numa aula geral, eu não te conheço pessoalmente ainda, não é? Eu tenho certeza que você já aprendeu muito e que você começou a melhorar a sua visão, não é verdade? O melhor é que ainda tem mais. Lembra que eu falei que o melhor ainda está por vir? Ó, todo dia, hein?
aqui aparecendo na tela para você todos os dias das nossas aulas, todo dia às 20 horas. Mas se atenta para a data da última aula, que é a aula 10. Aqui ó, na tela para você. A aula 10 vai ser incrível. Tá chegando, hein? Eu vou separar 2 presentes incríveis para essa aula, para quem estiver comigo. E vão fazer diferença na sua vida e você não faz ideia de como esse dia vai ser realmente transformador. Então, se prepara. Se prepara, se prepara. Eu sei que às vezes a rotina é corrida, mas vai valer a pena. Assim como está valendo a pena assistir a todas essas aulas, né? Eu sei que todas são importantes, mas se você tem que dar prioridade para uma, dá para essa aula dessa. Tá bom? Tudo bem? Combinado? Combinado? Ó. Então, ó, chegou a hora da gente conhecer a história das nossas super águiazinhas. São águiazinhas, é um casal de águiazinhas lindas de hoje, tá? Você ainda vai conhecer um pouquinho de como que era a minha vida quando eu era criança e tinha que usar um tampão nos olhos. Um tampão aqui, ó. E um óculos fundo de garrafa. Dá uma olhada. Meu nome é Luciana. Eu sou mãe do João Pedro, de 7 anos, e da Beatriz, de 4 anos. O João Pedro nasceu prematuro, de 34 semanas. E aproximadamente com 2 anos, a gente começou a identificar que um dos olhos ele estava desviando. E por volta dos 2 anos e meio, quase 3 anos, a gente levou ele numa oftalmo especialista em estrabismo. E foi quando ela diagnosticou o estrabismo do João Pedro. Juntamente com o estrabismo, ele também foi diagnosticado com astigmatismo, com um grau de 2,5 no olho direito e 2,5 no olho esquerdo. Já a Beatriz foi diagnosticada com 2 anos, e ela então foi diagnosticada com o estrabismo reverso. Ela aparentemente no início não tinha nenhum grau, então não foi necessário o uso do óculos. 6 meses depois, com 2 anos e meio, quando a gente foi fazer a consulta de rotina, aí a gente viu que a médica identificou que o grau já foi aumentando um pouquinho mais. Então ela falou, vamos tentar entrar com o óculos, porque o grau como está aumentando, talvez seja um pouquinho melhor, ela vai se sentir melhor. 6 meses depois, quando a gente voltou, a doutora falou, não, vamos entrar com o tampão, mas mesmo com o uso, fazendo o uso de 6 meses do tampão, ainda não tivemos um sucesso que era o esperado. Então ela continua com o uso do óculos, ela também tem astigmatismo e hoje ela está com 4,75 no olho direito e 4,75 no olho esquerdo. O estrabismo dela já apresenta num momento diferente. Quando ela está mais cansada, quando ela chora, quando ela está irritada, que é quando o olho desvia para fora. E aí a doutora nos explicou, olha, o estrabismo dela é realmente muito diferente do dele. Pode ser que o dela nunca melhore. O dele a gente já tem uma esperança de que um dia ele vai deixar o óculos, porque como ele ainda é novo, o grau tende a diminuir e o estrabismo vai estabilizar. Agora já o dela não. A gente não tem uma perspectiva de uma deixa do óculos ou que o estrabismo dela vai melhorar. É um prazer te conhecer, atender essas crianças maravilhosas. E eu vim aqui com um monte de coisa. Eles estão aí? Estão. Tá. O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai trabalhar? Eu vou começar um pouco contigo. Nós vamos conversar sobre os problemas visuais dele. Tu vai me contar um pouco da rotina dos dois. Dependendo do clima, se for um clima mais seco ou se for um clima mais úmido, isso vai interferir na qualidade da visão. Tá? Então, isso serve até para você. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar exercícios para estimular a lubrificação. Como é que a gente vai fazer isso? Exercício de piscar. E o exercício de piscar, ele é bom não somente para a questão do olho seco, mas ele também vai trabalhar uma musculatura que se chama músculo extrínseco.
Essa parte branca do nosso olho, ela se chama esclera. Tem um músculo que segura, que é esse músculo extrínseco. Então a gente vai trabalhar para olho seco, a gente vai trabalhar para ambliopia, estrabismo, que é justamente o caso dos dois. Então assim, a gente vai colocar tudo muito lúdico, porque se a gente falar pisca um olho, pisca o outro, fica uma situação chata, entediosa. Então a gente vai colocar brincadeira em tudo. Outra atividade que eles podem fazer é um ficar num ponto e o outro ficar no outro ponto com uma distância e um joga a bola pro outro. Eles não vão correr atrás da bola. Por quê? O que acontece? Quando ele tá aqui nesse ponto e ele vai jogar a bola para a irmã dele, o que vai acontecer? Ele vai acompanhar perto, média distância e longe. E isso vai acontecer com ela também. Já é um exercício visual. Eles vão colocar o tampão. Não adianta colocar o tampão e ficar sentado assistindo televisão, porque o olho não vai fazer o movimento. Então, colocou o tampão, a gente vai estimular, vai correr, vai brincar, vai pular, pode brincar de piratinha, não tem problema. O importante é não colocar o tampão e ficar sentado, porque aí o olho não tem o movimento. A gente vai fazer uma brincadeira, nós vamos dançar. Então, como é que a gente vai fazer o sunning? A gente vai ficar com a coluna reta e a gente vai levantar a cabeça. Só que a gente vai dançar a música do homenzinho torto. Quem conhece o homenzinho torto? Tu conhece? Então tá, vamos lá. Levanta a cabeça e, olha, eu vou dançar primeiro e depois vocês vão dançar, tá bom? Olha só. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto a Bíblia encontrou e tudo que era torto Jesus endireitou. Aprendeu? Então agora vocês vão junto comigo. Tava num caminho torto, sua vida era torta. Ei! Quem gostou? Bate palma! Isso mesmo! Eita, mas cadê a Rebeca? Meu Deus, Rebeca não participou! Eu vou fazer outra brincadeira com vocês. A cobrinha, faz uma cobrinha pra mim, olha só. Acompanha a mãozinha. A cobra não tem pé, sobe o olhinho. A cobra não tem mão, lá em cima. Como é que a cobra sobe num pezinho de limão? Como é que a gente vai fazer? A gente vai contar um palmo do nariz assim, ó. E a gente vai colocar o nosso objeto. E nós vamos olhar o nosso objeto, tá? A gente vai olhar, olha, eu vou falar primeiro o meu, depois o João vai falar o dele. Olha, o meu objeto tem uma roda preta, uma janelinha, certo? Ele é roxo, aqui tem um negócio amarelo e um branquinho. A gente ainda vai se encontrar novamente, tá bom? Isso! A titia vai ligar outras vezes pra gente brincar. Vocês vão querer brincar comigo? Sim. Tá bom, então. Mas eu preciso que vocês me prometam uma coisa. Vocês vão prometer? Todas as vezes que vocês forem brincar com a caixa mágica dos brinquedos da tia Anne, vocês vão tirar o óculos. Pode ser? Combinado? Tá bom, foi um prazer te atender e atender essas duas preciosidades. Eles são lindos! Fiquei apaixonada, tá bom? Um beijo e a gente vai conversando. Muito obrigada. Deus abençoe. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau, obrigadão. Nada. São com 2 irmãos. É o João, ele tem 7 aninhos, e a irmã dele, Beatriz, ela tem 4 aninhos. Os dois têm problema de miopia e ambos são estrábicos, porém um é convergente e o outro é divergente.
E a maior dificuldade que eu percebi na hora do atendimento é que eles não podem entender que isso vai ter que ser aplicado na rotina. Eles precisam entender que isso é uma grande brincadeira. E eles vão jogar bola e ao mesmo tempo eles vão fazer o exercício de olhar longe, eles vão fazer o exercício de pintura e vão olhar detalhes. Então foi uma grande brincadeira o atendimento, foi muito divertido e a peça principal vai ser a mãe deles, porque é ela que vai dar o direcionamento dessa grande brincadeira que na verdade são os exercícios que eles estão fazendo para a melhora da visão. E nossas super águiazinhas? João Pedro e a Beatriz. Eles são 2 irmãos com problemas visuais parecidos. Foi muito divertido, mas olha, eu vou te contar que no início o João teve um pouco mais de resistência, né? Quando eu conversei primeiro com a mãe, ela me contou toda a história, como aconteceu. Então, os 2 deveriam usar o óculos. O João usa direitinho, mas a Bia se recusa. Ela falou, não gosto. Eu falei, você usa óculos? Ela disse, não gosto. Mas assim, muito comum, é difícil usar óculos, né? Pra gente, imagina pra um pequeno que quer correr, pular, virar cambalhota. E quer jogar bola na escola. Gente, como eu sofri pra jogar bola na escola. Eu lembro. Tomava umas boladas feias no olho. Eu lembro que ser criança que usa óculos não é fácil, sabe? E eles é muito incrível como o tratamento, a sessão, tudo é diferente, né, para criança. São os mesmos exercícios, só que a gente precisa se virar, porque precisa ser legal, precisa ser divertido, porque senão não vai fazer sentido, eles não vão fazer. Exatamente. A Luciana, a mãe deles, é incrível. Ela tem uma rotina muito legal com eles. Eles são crianças que ficam muito tempo em ambiente externo, brincam na rua. Eu falei, Luciana, então a gente vai pegar essa brincadeira que eles já têm e nós vamos adaptar. Então ela me contou quais são as brincadeiras que eles praticam na rua com os amigos e eles vão fazer naquele momento. E aí, todo o tempo, eu falava para eles que eu enviei uma caixa mágica e que dentro tinha um material super especial que a gente ia abrir no decorrer da conversa. No início, o João fez até assim, ó. Ele não queria, porque já é maiorzinho, né? Mas quando ele abriu a caixa e tinha o carrinho, né, para fazer exercício de alongamento, eles ficaram super animados. Eles nem queriam mais conversar, eles queriam ficar lá brincando com o carrinho. E aí eu conversei com eles e falei que nós iríamos dançar, um concurso de dança. E foi quando eu conheci a Rebeca. A Rebeca, que também fiz o atendimento da Rebeca. Rebeca é um coelhinho que também... um coelhinho de pelúcia desse tamanho, que também participou dos exercícios. A Rebeca também participou do concurso de dança. E nós dançamos, nós cantamos. Eu falei para a mãe que isso tem que ser uma brincadeira. É uma brincadeira. Pedi também para todas as vezes que terminasse a brincadeira, ela vai guardar o brinquedo para tornar aquela situação mais mágica para o próximo dia. Passei para ela alguns exercícios para ambliopia, estrabismo e miopia, que é o caso dos 2. Qual é a diferença entre um e outro? Que um é divergente e o outro é convergente. Então, vai ter essa diferença em relação aos exercícios, um vai usar contas de Broca, o outro alongamento estático e o dinâmico, mas eu vou introduzindo aos poucos as brincadeiras e nossos exercícios, né? Você sabe que quando eu gravei os vídeos do Olhinhos de Águia, e o Olhinhos de Águia tá lá todo disponível, porque a gente atende muitas crianças, né? E quando eu senti esse chamado, já faz uns anos, eu lembro que o Benjamin tinha 5 anos de idade, meu filho, Ana tinha 10, e nós chamamos um sobrinho, que é o Davi, que na época tinha 15, e hoje já tá um adulto enorme, inclusive trabalha aqui com a gente. Mas essa foi a intenção, e foi tão lindo quando nós filmamos as brincadeiras e as pessoas não entendem que esses mesmos exercícios podem ser usados com crianças e quão linda é
a resposta de uma criança aos exercícios, né? Foi muito especial para mim. Eu lembro de gravar no quintal da minha casa para adaptar para 5 anos, para 10 anos, para 15 anos. Eu me lembro, né? Paulo deve se lembrar dos bebês que nós atendíamos no consultório. Nós atendíamos bebês. E fazíamos ali exercício do sol, a estimulação. A estimulação precoce é algo muito incrível e que tem que ser colocado, porque as pessoas ficam esperando da idade para fazer cirurgia, enquanto elas podiam estar trabalhando quanto antes, para, se possível, evitar a cirurgia e para recuperar a visão, porque esse desenvolvimento inicial da visão é muito legal a gente trabalhar. Exatamente. Né? Eu nasci com a visão normal, mas quando eu tinha 5 anos de idade, eu tive uma meningite muito grave. Eu lembro que eu fiquei mais de uma semana internada e os meus pais fizeram de tudo para que aquele período no hospital fosse o melhor possível para mim, né? Dentro daquilo que era possível para eles. Então eu lembro que eles ficavam a semana inteira ali comigo, que tinham brinquedos, tinham coisas ali para eu fazer. E foi um tratamento muito dolorido, eu tive que tirar líquido da coluna, mas graças a Deus não tive muitas sequelas. A única sequela, e que minha mãe começou a perceber um pouquinho depois, foi a questão da visão. Então eu lembro que eu falava assim para ela, mãe, as coisas estão duplicando. E eu falava para ela assim, mãe, as minhas bonecas, a alma das minhas bonecas está saindo do corpo. Enfim, era uma situação muito complicada para minha mãe. Primeiro que ela não sabia se eu tinha problema de visão ou se eu estava vendo alguma coisa que não existia. Mas logo depois começou a investigação sobre o que podia estar acontecendo nos meus olhos. Eu comecei a ter problema para enxergar na lousa, na escola, para escrever, esbarrava nas coisas. E minha mãe começou a saga dela por vários oftalmologistas ali da região. E constatou mesmo, estava com estrabismo, hipermetropia, astigmatismo. E muito alto grau, então já ganhei logo um óculos. E por causa do estrabismo, eu tive que usar tampão. E o óculos já era fundo de garrafa, já não era fácil, mas o tampão, eu creio que foi uma das piores experiências ali da minha infância. Só de lembrar, não é fácil. Eu lembro que não existiam tampões como existem hoje, tampão que é feito de tecido. Minha mãe tinha que fazer o tampão. Eu lembro que ela, todos os dias, recortava o tampão, recortava gaze, recortava ali a faixinha para poder colar no meu rosto o tampão. Então eu colocava pela manhã e só tirava à noite antes de dormir. E ficava aquela marca. Eu me lembro muito bem da marca que ficava colado o tampão. E você vê que eu já venho com o dedo aqui, né, logo no olho direito, que é essa sensação mesmo do tampão colado aqui. E nunca foi fácil lidar com isso, era difícil tirar fotos na escola, sair com os amigos, participar de eventos com a família, era muito difícil. Eu era uma criança muito novinha e já tinha que lidar com tudo isso, e não era só eu que tinha que lidar com isso, era a minha família toda, né? E eu lembro que quando eu ficava sem o tampão, meus olhos eles desviavam, e em algumas festas de família, eu lembro de tias me olhando e conversando, não, tá desviando, agora não tá desviando, tá desviando, agora não tá desviando. Então isso é muito dolorido. Uma criança que tem alguma coisa assim, eu lembro que eu ficava me perguntando, nossa, por que eu? Por que as outras crianças são normais e eu não, não é? A Tatiana, ela teve problema de visão depois que ela teve meningite. Ela teve meningite e ficou a sequela da meningite. Aí nós começamos a perceber que a visão dela estava com um problema. E quando a mãe dela um dia estava conversando com ela, e de repente o olhinho dela virou, ela ficou com problema de estrabismo. E depois de ele fazer a consulta, constatou que ela estava com esse problema e precisava usar o tampão. Mas naquela época era muito difícil. Então esse tampão não existia para vender, né? Aí coube para a mãe dela fazer esse tampão. Foi muito difícil. Foi muito difícil porque ela era muito assim, na época não existia essa palavra, né? Existia, mas a gente não usava o bullying, né? Mas ela sofria bastante bullying na escola. Ela estava numa idade, ela tinha 5 anos, né? Mas ela já ia na escolinha, no pré e depois na primeira série, né? Então era difícil para ela, porque as crianças brincavam muito, gozavam muito nela, né? Porque
Ela usava tampão, porque chamavam ela de caolha, essas coisas, né, de criança. E ela ficava o dia todo, de manhã até o final da noite, só tirava para tomar banho e ia dormir. Então foi uma época muito difícil. Nós que fazíamos o tampão, porque na época se existia, a gente não tinha acesso a isso, né? O tampão pronto para vender na farmácia. Então a gente fazia com aquele esparadrapo micropore, né? Então era mais complicado ainda, porque era uma coisa que grudava, né? Não era tão incômodo como o esparadrapo comum, mas era uma coisa que incomodava bastante. E a aparência, assim, esteticamente não era bonito também, né? De se usar aquilo. Ela continuou tendo problema de visão. Ela só retirou o tampão, né? Mas o problema de visão continuou. O óculos continuou e o óculos, cada vez mais aumentava o grau. Cada vez que a gente levava no oftalmo, cada vez o grau aumentava. Quando a gente descobriu, né, que a gente levou ela ao médico, que o médico, pra gente, era um bicho de 7 cabeças, né? A gente ficou apavorado, porque quando o médico falou que não tinha cirurgia para ela, né, que não podia fazer cirurgia, que teria que usar óculos o resto da vida, a gente ficou e cada vez bem aumentando chateado. mais. Realmente ficamos preocupados com isso. Mas aí, como a gente fala, né, a gente acredita muito em Deus, naquela época nós acreditávamos também. E houve esse milagre na vida dela de repente, estando numa faculdade, uma palestra, cai esse método na vida dela, que ela pode curar, resolver o problema dela, e aí nesse meio tempo, ela já começa a pensar nas outras pessoas, começa a querer passar para frente isso aí, e isso foi muito legal. E ela conseguiu, ela foi atrás, fez curso e conseguiu realmente começar a atender nos consultórios. E depois, na internet, então, aí foi uma maravilha, onde ela está podendo ajudar muitas pessoas. Isso é muito, muito gratificante para a nossa família. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele transformou essa dor em missão. Né? E eu entendo hoje que eu precisava ter passado por tudo isso para que eu tivesse a empatia que eu tenho, para que eu soubesse o que as pessoas passam e para que eu tivesse a força necessária para descobrir uma solução que não fosse só ficar usando tampão e óculos o dia inteiro. Eu sei que hoje eu tenho um propósito muito forte desenhado por Deus em minha vida, que é levar essas pessoas a ter uma saúde plena, a conseguir ter escolhas, a conseguir ter essa luz no fim do túnel. E é tão bom quando eu consigo olhar para os rostinhos de todos os meus alunos e eles todos felizes, porque não precisam mais passar por esses transtornos e que estão de bem com a imagem que eles têm, né? É muito bom a gente ser feliz com a nossa imagem, a gente conseguir se olhar no espelho e ficar bem, e saber que quando você está na frente das outras pessoas, você não tem nada entre você e ela, não tem tampão, não tem óculos e não tem algum tipo de transtorno com o formato dos seus olhos. E eu conversei com eles, né? E eu fiquei muito, muito feliz com esse caso que eu recebi, porque eu já atendi um caso muito parecido. Foi um desafio para mim, uma criança de 4 anos que tinha cirurgia marcada e a principal situação é que ele não gostava de espelho. E como uma forma de respeito, a mãe retirou o espelho de casa, né? E ele também não estava mais indo à escola. Então, quando eu fui conversar com ele, eu perguntei dele por que ele queria me conhecer. E ele disse que ele queria ser bonito. E eu peguei e conversei com ele, fiz todos os exercícios. Eu fiz os exercícios com ele, fiz os exercícios com as irmãs. E um dia, no meio da bagunça dos brinquedos, tinha um brinquedinho que ele era meio espelhado. E ele ficou olhando para aquele brinquedo e na hora eu congelei, porque eu falei, o que ele não gosta eu tô trazendo no meio da terapia. Então eu dei uma congelada, né? E ele falou assim, tô ficando bem um gatão, hein? E a gente deu uma risada. Eu tenho uma foto do Pedro no meu celular que a mãe mandou do início e mandou agora, né? Então, assim, a diferença é muito grande. Então,
Quando eu recebi esse desafio, eu falei, o meu maior desafio vai ser não chorar. E na hora que eu tava fazendo as brincadeiras, a gente tava se divertindo e eles dando gargalhada, a pessoa que eu mais prestei atenção, além do João, da Beatriz e da Rebeca, era a mãe. Porque eu, como mãe, eu sei como é. Se você tá ali, você tá dando tudo. Ela falou, o que precisar, eu faço. E sabe o que muitas vezes a gente carrega? A culpa. Ah, será que a minha gestação não foi boa? Será que eu não fiz o que devia ter feito? Será que eu não levei no médico o que tinha que ter levado? Né? A gente vai tirar das costas da Luciana a culpa e vai colocar nas mãos dela a solução. Exatamente. Quando a gente terminou o encontro, ela fez assim, ó. Parece que ela deu uma aliviada, sabe? De ter conversado, de ter passado os exercícios, de entender como é que funciona. E eu falei pra ela, qualquer coisa, a qualquer momento, meu número de telefone, você liga, você tira dúvida. Às vezes as pessoas falam assim, eu não te incomodei, porque era uma pergunta tão sem nexo. Eu falei, nunca é sem nexo. Você sempre manda mensagem, você sempre posta na comunidade, a gente vai conversando, né? E o importante é ficar no final, sem dúvida, para poder fazer exercício. Aí sim, eu tô apaixonada e a meta do João é fazer futebol sem um óculos. Então é em cima disso que nós vamos trabalhar. A Bia já não usa óculos e para ela foi bem divertido. E ela falou, que bom, tô na minha praia, não estão me mandando usar óculos, olha só que diferente, essa tia é diferente. Quando eu falei da questão do óculos, ela tava assim, do lado esquerdo e o irmão do lado direito e a mãe atrás. Aí ela pegou e fez assim, ó. Olhou pra mãe dela, com quem diz, tá vendo? Não precisava do óculos. Viu? Não vou usar. Pois é. Tipo assim, eu tinha razão. Exatamente. E essa dosagem do óculos para criança é muito importante, porque a mãe, na verdade, pensa, quanto mais tempo eu usar de óculos e quanto mais tempo eu usar de tampão, melhor. Mas, na verdade, a gente precisa dar o estímulo e descansar. Usar o tampão, não na frente da televisão, como muita gente faz. Isso. Usar o tampão fazendo os exercícios que você recomendou e estimulando e dando esse descanso, essa pausa. Eu recebi muitas crianças que chegavam traumatizadas no consultório. Exatamente. Porque eram obrigadas a usar o tampão. Você imagina você ser obrigada a usar um tampão? É muito difícil, tem criança que não aceita. Eu fui uma criança muito boazinha, eu aceitava, mas eu sofria por dentro. Aquilo me corroía. Você imagina você ir para a escola com um tampão? O fundo de garrafa já era terrível. Agora, o tampão é muito complicado. E eu via os meus pais tentando contornar a situação. Então, quando eu estava usando o tampão e alguém queria tirar foto na família, eles não deixavam. Então, isso a gente sente, a criança sente. Mas olha o que a gente vai fazer por eles, né? A gente mesmo tinha essa coisa, né? Achava feio, achava horrível, aquela situação, né? Mas sabia que ela tinha que usar para melhorar, né? Mas até hoje a gente já procurei, porque depois que ela se tornou aí com o método dela e se tornou famosa, ajudando as pessoas, hoje eu gostaria de ter uma foto dela com tampão quando era criança, mas não achei essa foto. Não temos nenhuma foto, porque a gente não tirava mesmo, porque não gostava. O programa para mim tá sendo assim um novo aprendizado, porque como são dois, para eu conseguir fazer com os dois na mesma hora, todos os exercícios, às vezes um tá melhor naquele dia, o outro não. Então tá sendo um grande aprendizado assim para mim, poder conseguir conciliar os dois com os mesmos exercícios. Olha, a maior importância para a gente de estar dentro do programa é o fato de um dia eles não precisarem usar mais os óculos. Inclusive, a gente viveu uma situação muito que nos fez assim sonhar um pouco com esse momento, porque ela tem 2 óculos e ela conseguiu perder os 2 óculos. Os 2 óculos sumiram. E ela ficou mais ou menos uns 10 dias sem usar os óculos. E foi uma grande alegria para ela. Ela estava achando ótimo não ter que usar o óculos. Eles acham muito legal. E aí, ele não, porque ele sente um pouco mais de dificuldade, né, para enxergar, porque o grau dele é maior. E o estrabismo dele também, ele é um pouco mais difícil, ele fica mais fixo. Então, tem a questão da visão dupla e tudo. E a maior alegria deles foi saber que eles estariam participando de um programa
que um dia talvez eles pudessem ficar sem os óculos. Realmente isso foi uma grande esperança, assim, pra gente. O do carro. Qual que é o que você mais gosta, filho? Eu acho que é o do carro também. O do carrinho, como ele é mais lúdico, tem a questão das cores e o carrinho que se movimenta o tempo todo ali na pista sozinho, é realmente o que eles mais gostam de fazer. Se deixar, eles querem usar o exercício do carrinho o dia inteiro. O estrabismo é o desvio dos olhos, né? Então, ele pode ser para dentro, pode ser para fora. E o que acontece muitas vezes, essa musculatura que movimenta os olhos, essa parte vermelha, que movimenta para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, tem uma outra musculatura que passa ao redor, que é como se fosse uma cinta, ela está desequilibrada. Às vezes também é algum problema neurológico, algum desses músculos não está recebendo impulso nervoso também, ou então a questão é que o cérebro ignorou a visão de um dos olhos. E por que geralmente isso acontece? Porque o nosso cérebro ele tem a lei do menor esforço. Ele quer que a gente sobreviva, então ele não vai estimular o olho mais fraco, ele vai tirar a visão desse olho que não está performando bem, para jogar tudo para o olho que é considerado mais forte por ele, porque ele quer que a gente sobreviva, que a gente ande, que a gente pegue as coisas. Então, só viver não vai estimular o olho que foi considerado mais fraco. O que geralmente acontece é que esse olho não é estimulado e de maneira muito errada chamada de olho preguiçoso. Na verdade, ele não é preguiçoso, só não teve estímulo. Por isso que nós usamos no tratamento o uso do tampão. A gente cobre o olho que o cérebro considera mais forte, para que ele seja obrigado a usar o olho que é considerado ali ainda mais fraco, mas com o estímulo a tendência é que ele se desenvolva e não há limites de idade para que isso aconteça. A questão é que muitas vezes os tratamentos feitos com tampão, eles são feitos de uma maneira tão antiga que a criança ou a pessoa ou até mesmo um adulto fica com o tampão o dia todo. E o que acontece é que sim, o cérebro vai usar o olho mais fraco, mas ele também precisa aprender a usar os dois juntos. E aí, quando tira o tampão, o cérebro volta a usar o olho que era mais forte, porque ele não aprendeu a usar o olho mais fraco junto com o olho mais forte. Então, além do tampão, precisam ser feitos estímulos que unam os dois olhos, que são exercícios de fusão, que a gente faz com as contas de Brock ou com os óculos verde e vermelho para trabalhar a visão 3D. Porque senão, até o olho mais fraco acaba se desenvolvendo um pouco, mas continua com visão dupla, continua sem visão 3D, porque não foi treinado a visão dos dois olhos juntos. E isso é um erro muito grave de tratamentos antigos que não se atualizaram. Deixar, por exemplo, a criança de tampão o dia todo usando e assistindo televisão, o que não vai adiantar para resolver o problema que ela tem, que é a falta de união dos dois olhos. Meu nome é Tatiane, tenho 37 anos, moro na cidade de São Paulo e sou síndica profissional. Fiz a minha inscrição no curso Olhos de Água Turma 17, especificamente para tratamento dos problemas visuais da minha filha, que se chama Vitória e tem 9 anos. Desde os 4 anos de idade, ela foi diagnosticada com estrabismo e visão dupla nos dois olhos. Antes de eu fazer a inscrição no curso Olhos de Águia, ela já vinha fazendo tratamentos com tampões e alguns exercícios visuais recomendados pelo oftalmologista, mas nenhum surtia muito efeito, era um efeito momentâneo. Um mês ficava bem, outro mês voltava, enfim, não tinha um efeito considerável. Isso se passaram 5 anos. E como se não bastasse, no final do ano passado ela foi diagnosticada com miopia. 1 grau no olho esquerdo e 0,75 no lado direito. Comecei a pesquisar tratamentos naturais de melhoras da visão e me identifiquei muito com os cursos da doutora Tatiana, que sempre foram muito específicos, muito bem explicativos e elucidavam muito bem como que o funcionamento dos olhos. Fiz a minha inscrição, começamos a fazer o curso em fevereiro e praticando os exercícios de estrabismo e visão dupla, em 10 dias ela curou a visão dupla e diminuiu muito o estrabismo. Foi uma melhora muito grande. Eu que sempre acompanhei a Vitória nesses 5 anos, a gente nunca viu uma melhora. Em 10 dias de exercícios visuais,
ela não teve mais visão dupla. Foi uma alegria muito grande, uma felicidade muito grande. Eu fiquei muito contente, muito motivada com o curso e estamos empenhados agora a tratar e curar a miopia. Estamos assiduamente fazendo os exercícios com a minha filha, sempre orientados pela coach Luísa Libe, que é um exemplo de profissional muito boa mesmo. Ela é muito carinhosa e nos trata com muito respeito. Isso é muito bom do profissional. E hoje foi a 3ª avaliação visual da Vitória, e no olho esquerdo, que ela tinha mais miopia, ela começou em fevereiro lendo a linha 4, hoje ela já está lendo a linha 8-2. E o olho direito, que ela tinha 0,75, ela começou lendo a linha 6 e hoje ela já está lendo a linha toda, número 8. E, para nossa surpresa também, com os exercícios ela não tinha problema de visão de perto, e ela lia até o parágrafo 7, e já aí nessa avaliação visual está lendo o parágrafo 8, que é o último parágrafo, e ela nem estava fazendo o tratamento para visão de perto, e teve esse avanço na leitura de perto. Estamos muito felizes, muito gratas pelo curso Olhos de Águia. É um curso assim que nos ensina muito, é um curso que nos motiva, nos faz rezar, acreditar na vida, acreditar nos nossos sonhos e atingir os nossos objetivos. Doutora Tatiana, se eu pudesse te dar um abraço nesse momento, eu te dava, e eu gostaria muito de poder te abraçar e demonstrar minha gratidão e falar que eu sou sua fã. Esse curso surte efeito e com certeza traz objetivos aí positivos para todos. Essa aqui é a minha filha que faz o curso, ela tá dando um oi aqui. Um beijo. Gostou de ver como é que a gente faz o tratamento de crianças aqui? Surpreendeu você? Eu falei que a gente trabalha aqui com pessoas de todas as idades, né? Até bebês e pessoas até com mais de 90 anos. E ainda você conheceu os meus pais, hein? Dona Margarida, seu Clóvis. Lindos, um beijo enorme para vocês, inclusive vocês que estão assistindo, eles assistem todas as aulas. Beijo para vocês. Inclusive, obrigada por tudo que vocês fizeram por mim, viu? Olha, eu vou dizer, eles são incríveis, viu? E você já viu aí, inclusive, que eles são fortões, né? Saudáveis, também não usam óculos. Eles fazem o exercício também, viu? Fazem também. E por falar em exercício, chegou a hora de a gente fazer prática. Vamos fazer uma estimulação aqui junto? Inclusive uma estimulação tampando o olho mais forte, que você viu aí nessa aula de hoje, bastante gente falando, né, sobre o tampão e tudo, né? Tem um jeito certo de usar. Então a gente tem vários exercícios que a gente faz usando o tampão e é bom para todas as idades, para todo mundo, não é só para criança não. Então inclusive a gente tem um kit de materiais que a gente coloca à disposição das águias que tem o tampão, né? Porque aí coloca o tampão e faz o exercício, tá? Eu sei que provavelmente você não tem o tampão aí, então eu vou adaptar esse exercício com o cartão. Inclusive, com esse tampão aqui, eu levei esse tampão e levei também uma bolinha quando eu dei entrevista no programa do SBT. Você viu? Você já viu essa entrevista? Eu estava lá no programa e a gente fez vários exercícios bem divertidos, foi bem legal e é muito bom saber que a gente consegue atingir tanta gente, né? Tantas pessoas, eu cheguei a tantas pessoas com essa entrevista, fico muito feliz mesmo, porque muita gente que não conhecia o método passou a conhecer. E aí lá eu fiz esse exercício que eu vou fazer com você aqui, bem divertido, de um jeito divertido, com tampão, com bolinha. Então assim, ó, de novo, não fica com vergonha, tá? Ó, eu falei na outra aula, repito aqui. Se alguém achar que você tá doidinho aí fazendo exercício, você fala assim, olha, doidinho sim, mas que enxerga bem. Porque os exercícios são bem maluquinhos mesmo, né? Vamos combinar? Não tem problema. Eu digo, ó, vamos ser doidinho que enxerga bem? Tá tudo certo, eu topo. E você, topa? Topa? Topa. O importante é você enxergar bem, sabe? E também é bom você ter alegria, ter leveza nas práticas. É bom você ser uma pessoa animada. Aqui a gente é animado. A gente é animado aqui.
sabe? Eu realmente quero que você receba esse banho de motivação, porque você precisa de felicidade, alegria, leveza na sua vida, também para tratar das coisas da sua saúde, independentemente da sua idade. Não é só criança que precisa de coisa leve e divertida, não. A gente também, não é verdade? Esse aqui, inclusive, a gente vai fazer tem no treino 3, que eu vou liberar hoje. Hoje. Tem no treino 3, eu vou liberar hoje pra você. Vamos fazer? Bora? Ó, se você não tem um tampão, você vai fazer com cartão. Cartão! Se você não tem um tampão, nós vamos fazer com cartão. Tá? Como é que a gente vai fazer? Primeiro, eu quero que você descubra qual é o seu olho mais forte, qual é o seu olho mais fraco. Você sabe fazer isso? Eu vou te ensinar mais profundamente no treino 3 como você faz o teste do triângulo. Lá você vai aprender, mas eu quero já começar a explicar aqui pra você como funciona. Você vai chegar no treino 3 já sabendo, tá? Como é que é isso? Você vai tirar o óculos, tira a lente de contato, aí depois eu vou te ensinar como é que você vai pregar o cartão. Você vai pregar o cartão para cobrir o olho mais forte, que aí a gente prega o cartão nesse sentido aqui, ó, para simular um tampão. Só que primeiro, para saber onde você vai pregar o cartão com a fita crepe, você precisa descobrir qual é o seu olho mais forte, para você poder cobrir o mais forte. Se você não tem cartão nem fita crepe, aí você vai cobrir com a mão. Então tem que descobrir da mesma forma. Tá? Vamos encontrar aí qual é o seu olho mais forte para longe. Então, o que você vai fazer? Você vai olhar longe. Então, olha bem longe agora. Escolhe um objeto. Se esse objeto estiver muito longe, que você não está conseguindo ver ele direito, você pode escolher um objeto um pouquinho mais perto. E aí você vai colocar esse objeto no meio de um triângulo. Você vai fazer um triângulo com as mãos, tá? Assim, ó. E aí você vai deixar o seu nariz, o triângulo e o objeto bem alinhado. Bem alinhado. Alinha aí, ó, os seus olhos abertos, o triângulo, o objeto vai estar no meio do triângulo. E o seu nariz também alinhado no meio do triângulo. Vai fazer um triângulo para colocar esse objeto bem no centro, tá? Colocou esse objeto bem no centro do triângulo, aí o que você vai fazer? Você vai fechar um olho e ver se esse objeto continua no centro do triângulo. Ou fechar o outro e perceber qual dos dois olhos vê o objeto no centro. Você vai perceber que quando você fecha um olho, às vezes o objeto sai do centro do triângulo e não fica mais. Ele sai do seu foco. Esse olho é o seu olho mais fraco. Ele não tem esse foco. O centro do foco está no outro olho, está no olho mais forte. Fecha um e fecha outro. Às vezes você não consegue fechar assim sozinho, às vezes você precisa pedir a ajuda de alguém na sua casa aí para tampar para você, tá bom? Eu vou fazer de um outro jeito depois, se você não consegue fechar um olho e outro, para você conseguir saber. Mas, ó, aqui você já tem um teste. Fechou um olho, fechou o outro, e você vai perceber que a visão do olho mais forte vê o objeto no centro, a visão do olho mais fraco, o objeto sai do centro ou sai um pouco do triângulo, inclusive. E aí você descobriu isso, aquele olho que estava aberto e que viu o objeto no centro, você vai cobrir. Você vai cobrir. Então, se quando você fez o teste, com o olho direito aberto, você viu o objeto no centro, o seu olho direito é o mais forte e você vai cobrir. Se foi o esquerdo, que viu o objeto no centro, quando ele estava aberto, você vai cobrir o esquerdo. Como é que você vai cobrir? Já vou te falar, se você não conseguiu fazer o teste do triângulo, como é que você vai fazer. Enquanto isso, o pessoal que conseguiu fazer o teste vai cobrindo. Você vai separar 2 pedaços de fita crepe, ó. Vai colar um numa ponta do cartão e o outro na outra ponta. Dessa forma aqui. Vendo? Eu tenho a ponta e a outra ponta. E aí você vai colocar no seu olho mais forte. Tudo bem? No meu caso aqui, o meu olho mais forte, aquele que o objeto estava no triângulo, é o direito, por isso que eu vou cobrir o direito. Se você não tem o cartão e a fita crepe, aí daqui a pouco, quando começar o exercício, você vai cobrir com a sua própria mão. Tudo bem? Fechou? Se você não conseguiu fazer o triângulo, vamos lá. Olha para esse objeto longe, mesma coisa. Fecha o seu olho direito aqui com a mão e aí compara. Fecha o olho esquerdo agora com a mão. Qual dos dois olhos vê mais nítido esse objeto? O direito ou o esquerdo? Aquele que vê mais nítido você vai cobrir. Tá bom? A gente vai trabalhar o olho que, por enquanto, é mais fraco, né? Porque a gente vai equilibrar. Tudo bem? E a gente vai trabalhar de um jeito bem legal.
Então vamos cobrir? Se você já tem a fita, eu vou cobrir aqui também com o cartão, ó, igual vocês. Piratinhas, hein? Piratinhas de plantão, vou cobrir aqui. Se você não tem cartão, cobre com a mão, ou direito ou esquerdo, aquele que você tem visão mais nítida de longe, tá bom? Aí, se você tem a bolinha aí, você vai ter a oportunidade de brincar um pouquinho agora. Vamos voltar a ser criança também? O que você vai fazer? Você vai passar a bolinha de uma mão para outra e vai olhar para a bolinha. Se você está cobrindo com a mão os seus olhos, você não vai ter duas mãos livres para jogar a bola. Aí você pode abanar a sua mão aqui na lateral, você pode brincar de olhar para o seu dedo, desenhar, sabe aquelas letras que a gente desenhou no começo da aula? Se você não estava aqui, ó, desenhe uma letra, desenhe uma forma, desenhe um triângulo, um quadrado no ar e vai olhando com um olho só com um olho que é mais fraco. E aí você vai olhando para a ponta do dedo, tá bom? Então, quando eu estiver jogando bolinha, se você não tem o tampão ou o cartão para cobrir e tiver as duas mãos livres, você vai fazendo desse outro jeito. Cobre com uma mão e com a outra você vai desenhando no ar. E você que tem os materiais, você vai fazer o seguinte agora. Se você já passou a bolinha de uma mão para outra, que tal você se desafiar e jogar a bolinha de uma mão para outra? Ó, joga e pega do outro lado. Ai, ai! Joga e pega do outro lado. E aí você pode fazer isso de várias formas diferentes. Você pode jogar na parede, você pode brincar com o cachorro, se você tiver cachorro. Se tiver criança em casa, brinca com a criança. Mas é você distrair o seu cérebro com coisa divertida para você trabalhar o seu olho mais fraco. Isso, joga de uma mão para outra. Se tiver muita dificuldade, pode só passar a bolinha de uma mão para outra, olhando para a bolinha, coloca mais para cima, mais para baixo, né? E lembrando que se você não tem nem bolinha nem cartão, aí você está coberto aqui com a mão, ó, e olhando, balança aqui do ladinho, desenha um triângulo, um quadrado, desenha o seu nome no ar e vai contornando isso com os seus olhos, só para a gente trazer esse estímulo para a visão do seu olho agora, tá? E aí, estão jogando? Já caiu a bolinha no chão? Não tem problema, tá? Eu tô mais acostumada aqui, não deixo cair, porque muitos anos já praticando, né? 20 anos fazendo, de uma hora tem que ficar bom nesse negócio, né? Então, assim, quando você for fazendo, você vai melhorando também, tá? Mas tem gente que já deixou cair aí, não tem problema. Ria de você mesmo, é bom que aproveita que você corre atrás da bolinha, já fica mais forte nas pernas também, faz um agachamento. O duro é quando cai embaixo do sofá, embaixo da cama. Não se preocupa, vai brincando e vai jogando aí. Aí, ó, para um pouquinho, segura a bola com a mão, olha para aquele objeto que você fez o teste no começo, lá longe. Só com esse olho que está descoberto. Olha lá longe, só com esse olho que está descoberto. Pisca. Aí, agora a gente vai tirar, tá bom? Se você estava com o cartão ou com o tampão, a gente vai descobrir. Que delícia! Meus alunos falam, ai, que alívio, nossa. Não é? Imagina, né? Você fez 5 minutos de exercício. Eu tinha que ficar com isso aqui o dia inteiro, né? Então, assim, eu sei o que é. Só que quando você usa certo isso, olha o resultado que você tem. Conta pra mim, como é que tá a sua visão longe agora? Conta. Não tá muito mais claro, não tá muito melhor? Se você tava cobrindo com a mão, descobre, olha com os 2 olhos o que você tava olhando antes e diz pra mim como é que ficou. Não é maravilhoso? Pouquinho tempo e já muito resultado? Coloca aqui nos comentários pra mim. Se você quiser fazer de novo, inclusive o teste do triângulo, você vai perceber que mudou. Faz de novo. Pega aquele objeto, ó, coloca no centro. Percebe como ele tá saindo menos do centro agora? A tendência é, com os 2 olhos, você ver o objeto mais no centro do seu triângulo. Percebe? Muda, né? Às vezes muda tudo de lugar. O que estava no centro saiu do centro. É muito legal para você perceber como a gente consegue trabalhar esse ponto focal. E isso, gente, ajuda para todos os problemas visuais. Todos os problemas visuais. Você precisa equilibrar a visão de um olho e outro. É claro que tem um tempo certo para cada problema de visão e para cada pessoa. Tem gente que vai precisar de 3 minutos. Tem gente que vai precisar de 30 minutos dividido em 3 vezes ao dia, em casos mais extremos. Pode ser que aconteça. Então, para ter o resultado, a gente precisa realmente conhecer você pessoalmente para te indicar o tempo certo para você. Mas olha que legal. Todos os problemas são ajudados aqui com esse exercício.
Inclusive, todos esses problemas estão no mapa também, que eu te entreguei ontem, mas eu sempre gosto de colocar aqui na tela quais são os problemas visuais que o método ajuda. Porque eu acredito que todo mundo aqui quer saber se funciona para o caso. Funciona no meu caso, eu tenho 3 graus de hipermetropia, 2 de astigmatismo, tenho pterígio, tenho moscas volantes, olho seco. Eu quero saber se funciona para mim nessa situação. Então agora eu vou compartilhar uma tela aqui com você e aí você vai entender que sim, você está no lugar certo, na melhor hora para trabalhar a sua visão. Olha só. Olha lá, ó. Miopia. Grau alto, grau baixo, se você usa óculos desde criança ou começou a usar depois de adulto. Hipermetropia. Presbiopia, vista cansada, braço curto, né? Problema para ver de perto. Astigmatismo. Estrabismo. Ambliopia. Desvio dos olhos ou olho preguiçoso. Catarata. Antes ou mesmo depois da cirurgia. Glaucoma com a pressão controlada ou não. Problemas no nervo óptico, palidez no nervo óptico, ou traumas, ou até câncer. Descolamento de retina, olho seco, olho irritado, degeneração macular, buraco na mácula, membrana epirretiniana, retinose pigmentar, sequela de AVC, visão dupla, ceratocone, nistagmo, descolamento de vítreo, retinopatia diabética, pitose, pálpebra caída, espasmo palpebral, aquela pálpebra que pula, distrofia de Fuchs ou córnea gutata, uveíte, blefarite, neurite óptica, aquela neurite que vem depois de uma doença autoimune ou então na esclerose múltipla, doença de Stargardt, pterígio, moscas volantes, toxoplasmose, albinismo, e até alguma síndrome rara, síndromes que têm nomes diferentes aí, que você já possa ter sido diagnosticada ou diagnosticado. O método ajuda em todos esses casos para você saber que você está no lugar certo, na hora certa, no melhor momento para entender como é que isso funciona. É isso aí, também ajuda para síndromes raras. Se eu não falei o nome do seu problema aqui, às vezes você tem uma outra síndrome, uma combinação diferente de problemas aqui. Como a gente atende cada um individualmente, então é certeza que a gente vai conseguir ajudar você de alguma forma, conseguir montar um plano de tratamento de exercícios para você também. E se tem pessoas aqui que acreditam que isso é novo, é novidade, experimento, método novo, imagina, gente, esse método existe há mais de 100 anos. Só eu trabalho com ele há mais de 20. Só eu. Exatamente. Por quê? Porque é importante você entender. Por que eu tô falando isso? Porque é importante você entender que você não está participando do experimento, não. Não é uma coisa que, teste, vou fazer um experimento sem... Imagina. Inclusive, eu liberei para você, se você quiser acessar de novo, mostrar para a pessoa que está aí do seu lado, às vezes sua família, o médico também, que questionou o que você está fazendo e tal, é uma página que tem um monte de artigo científico, um monte de artigo. Eu mesma publiquei vários, tá bom? Eu mesma publiquei vários desses artigos, publiquei livros também, isso é bem legal, e aí você pode até se inspirar. E se você rolar essa página para baixo, eu mandei essa página no início do nosso curso no WhatsApp para você. Tá? Mas você pode encontrar também ela nas minhas redes sociais. Se você rolar essa página para baixo, você vai ver que cada quadradinho é um testemunho de pessoas que têm esse problema de visão. Então, por exemplo, você vai ver lá, mais de 60 casos de pessoas que eliminaram catarata, mais de 100 e tantos casos de pessoas que zeraram o grau de miopia. E aí, cada quadradinho desse tem uma sequência de vídeos. Então você pode assistir todos eles. Aquele problema que é seu, você vai assistir e aí não vai te restar mais nenhuma dúvida. Nada. Só certeza. Você vai ter só certeza que você pode melhorar a sua visão. E por falar em melhorar a visão, tá comigo? Tá comigo? É tão bom quando eu vejo os comentários de vocês aqui, sinto que vocês estão comigo. É maravilhoso. Quem aí tá curioso para saber o que aconteceu na visão das super águiazinhas de hoje? Quem? Gente, olha só, vou matar sua curiosidade. E aí, querida, como é que você está? E aí, tudo bem? Rola pra mim a tabela pra gente fazer o nosso registro de evolução. Consegue me falar na segunda linha? Um círculo e um círculo de mais. Perfeito. E na próxima linha, consegue?
uma bandeira, uma estrela e um coração. Certo. A próxima linha você consegue? Um outro coração, segundo de mais um barco, um círculo, uma mão, uma estrela. O resultado dele foi ótimo. Minha princesa, você consegue falar pra titia quais os desenhos que você tá conseguindo enxergar? Eu tô vendo uma bola, um círculo demais. Eu tô vendo um barco. Eu tô vendo um coração na linha depois mais baixo. Eu tô vendo um fio demais. Perfeito. Tá, mas quando ela fica sem o óculos, tu percebe que ela fica incomodada, tem dificuldade em enxergar ou fica tranquila? Ontem ela já não quis ficar, passou a manhã toda sem o óculos. No nosso primeiro encontro, o João conseguiu identificar até a segunda linha. Dessa vez ele conseguiu fazer até a quarta linha. Eu percebi. Então ele teve uma diferença muito boa. Isso eu tô falando em relação aos dois olhos. A maior diferença aconteceu no olho esquerdo. E ele saiu da terceira linha e ele foi para a sexta linha. Nossa, foi uma diferença muito grande. Então ele diminuiu 3 linhas. Foi ótimo a evolução do Pedro esses dias, né? Esse mês que a gente trabalhou. Gostei muito da evolução dele. A diferença maior ficou no olho esquerdo. O exercício que eu mais gosto de fazer é o caminhão do carrinho, que é bem divertido. Bem divertido, porque a gente tem um carro, realmente a gente gosta também da pista, só que a gente gosta mais do carro, porque a gente gosta de colocar o carro na mesa. Porque na mesa ele fica assim, ó, andando livre. Eu gosto de ficar sem óculos. Eu já melhorei bem mais com os exercícios. Ele ainda teria uma perspectiva mais assim, depois dos 12 anos, alguma coisa assim, bem mais pra frente. Agora ela não, ela teria uma perspectiva de que sempre teria que usar o óculos. Agora eu consigo enxergar uma perspectiva assim, principalmente vendo que realmente eles estão evoluindo assim, né? Eu achei que já melhorou bem o desvio, já é perceptível a mudança assim. E não só eu, mas como eles também têm visto a evolução deles e o quanto tem sido importante fazer. E é isso que é o mais gratificante, assim, que a gente consegue ver que realmente os exercícios valem a pena. Maravilhoso, não é? Lindo, 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 gente. Coisa linda. O mais lindo é entender que essas crianças, elas têm um futuro de visão pela frente, não é? Isso é tão lindo. E é lindo entender também, se você tem esses problemas que elas, de uso de óculos, de estrabismo, que independentemente da sua idade você pode melhorar. Esquece que alguém já te falou que você não pode, não, tá? E é realmente isso que você vai viver aqui. É tão lindo ver esse resultado, isso acontecendo na vida das pessoas. Deus é maravilhoso mesmo, né? Realmente as águias, elas são aqui, quando elas são atendidas individualmente, por vídeo chamada, a gente ajuda a entender esse problema. A gente não dá diagnóstico, mas pelos sintomas e os exames e as receitas, a gente já consegue montar um treino visual. E é por isso que tem resultado. E é por isso que as águias são tão felizes. A gente é alegre aqui, sim. Não é que a gente não passa por problema, não, a gente passa. Todos nós passamos. Mas sabe como que você consegue passar por isso com mais facilidade? É quando você se junta com pessoas que também têm alegria. É quando você tem quem te apoia. Quando você tá num dia mais tristinho, você encontra alguém que tá mais alegre. Ou às vezes você tá muito alegre, você encontra alguém que tá mais triste, você ajuda essa pessoa. E aí tem motivação todos os dias. Você sabia que tem uma aula que inclusive acontece no final de semana? A gente tem aula no final de semana na Academia das Águias, sabia? E aí esses dias eu tava lá e fui entrar na comunidade para ver como é que tava a aula.
Eu entro na comunidade, a aula no final de semana à noite. E aí eu fiquei sabendo que a aula tem um apelido essa aula, eu vou mostrar pra você. É o Sabadão do Charlão. Gente, é uma festa, tem música, é maravilhoso. É o Charles, nosso coach. E aí agora o pessoal fala, não perco mais o Sabadão do Charlão. Mostra aqui umas imagens pra mim do Sabadão do Charlão. Mostra aqui, coloca aqui na tela pra você ver. Olha isso, gente. Aula de exercício visual, parece? Olha, é incrível, não é? Não tem como ficar feliz, gente. Não tem como se animar, não tem como realmente melhorar a visão com isso. Gostou? É muito legal, não é? É o Charlão. O Charlão é mais animado que eu. E olha que eu sou animada. Mas cada um tem o seu estilo, né? Tem coaches e treinadores que dão aulas mais quietinhos, tem inclusive aula de relaxamento, tem aquelas aulas mais tranquilas e tem aulas que realmente é para levantar o astral e você pode escolher aquela que você vai acompanhar, assistir depois a gravação, isso é maravilhoso. Na Academia das Águias, as águias têm esse privilégio de ter todos os dias treino, todos os dias, não tem um dia que a gente não tá lá pelas águias, que elas se encontram e é maravilhoso. Já, ó, eu vou revelar o código, que tem relação, inclusive, com aquilo que eu acabei de te falar. Dessa alegria, dessa questão da gente estar junto na comunidade. Você tá comigo? Tá comigo? Ó, eu sei que você tá vendo tudo isso e que você realmente, a gente já recebeu, tá? Muitos pedidos aqui, desde as outras aulas que eu comecei a perguntar, de pessoas que querem entrar para a Academia das Águias, que querem se tornar uma águia. Eu sei que você merece isso também, tá? Você merece ver bem, você merece estar bem para aquelas pessoas que você ama, para os seus filhos, para os seus netos, para o seu trabalho, aquilo que é o seu porquê, o porquê você quer enxergar melhor, é o seu sonho. Você merece isso, você merece conquistar isso, está mais perto do que você imagina, tá bom? Coloca aqui para mim se realmente você está comprometido com a sua visão e se você quiser colocar aqui já nos comentários que você pretende entrar para a Academia das Águias, me avisa, porque assim, a gente tem agenda limitada dos coaches, dos treinadores visuais, não dá realmente para atender todo mundo que precisa, eu preciso dar algumas prioridades. Eu vou te falar mais sobre isso, ele é um acompanhamento, ele é um lugar, ele é algo, é um movimento, na verdade. A academia é uma família de pessoas que se ajudam e se apoiam, e onde as pessoas têm atendimento individual. Então, como é individual, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com essa questão da agenda, enfim, do tanto de pessoas que a gente consegue ajudar. É sim um acompanhamento pago, tá bom? E você vai entender mais sobre isso até chegar a nossa última aula, até chegar a aula 10. Eu vou te explicar tudo isso, mas tem uns presentinhos que você vai gostar que tem a ver com isso. Mas enquanto isso, coloca aqui, enquanto isso não acontece, né, não está disponível ainda, tá? Mas enquanto isso não acontece, enquanto a gente não torna isso possível para vocês que estão aqui no curso gratuito também, coloca aqui para mim nos comentários se você tem interesse, se você quer ser acompanhado, se você precisa, não mais, nem é só se você tem interesse, se você deseja, se você, eu preciso, Tati, necessito atendimento. Me atende. Coloca aqui nos comentários, eu preciso de acompanhamento, eu preciso de atendimento, me atende, por favor. Eu sei que vocês estão pedindo, mandando, a gente vai falar sobre isso, mas deixa eu entender aqui, a minha equipe também, quanto que vocês precisam disso. Enquanto vocês vão colocando aqui nesses comentários, a gente vai ler aqui os comentários de vocês. Eu quero que você assista. Olha, o que vai acontecer na nossa próxima aula de amanhã? Uma das aulas mais emocionantes de todo o curso. Dá uma olhada. Mas eu tenho muito hoje o embaçamento da visão. Quando eu fiquei sabendo que eu tinha glaucoma, foi muito ruim para mim. Porque o meu pai, ele sempre foi um oftalmologista. Eu não sei o motivo, mas nunca tinha sido indicado para ele que ele tinha problema de glaucoma. Meu pai realmente perdeu a visão. Com 86, meu pai faleceu. Ele era uma pessoa independente, ele era uma pessoa ativa. A partir desse momento que realmente ele perdeu a visão totalmente, ele passou a ser dependente de outras pessoas. Levou ele à depressão, a uma tristeza. Cláudia, por mais que outros familiares seus tiveram glaucoma, né, como ela mesmo relatou para mim, por mais que seu pai teve esse problema do glaucoma, você está num caminho diferente. Eu chego num lugar diferente, então eu não vou chegar na cegueira
da minha família. Eu vou chegar num lugar diferente e uma coisa mais importante ainda, aqui parou. Meus filhos, meus netos não vão carregar mais a sombra. Eu encontrei aquilo que eu ajudar as pessoas, sabe? É isso. A gente salva vidas mesmo. Deus é muito bom com a gente, porque as pessoas nos procuram para melhorar a visão, mas o que a gente faz aqui é muito mais do que isso. É que a pessoa encontre uma nova alegria de viver, uma nova forma de ver a vida. E eu tenho certeza que muitas das pessoas que chegam até nós, o que elas mais precisam é encontrar Deus. E às vezes Deus tem os caminhos para trazer as pessoas até as nossas mãos. Fortes emoções. Eu disse, e eu vou dizer mais uma coisa para você. Amanhã é uma aula que você não termina essa aula igual quando você começou. Isso eu posso te garantir. A aula de manhã é realmente transformadora. Aí você vai entender por que quando a gente chegar lá. Tá bom? Que ainda tem uma coisa que eu preciso fazer por você aqui, que é te preparar. Te preparar porque está chegando a aula 10. Vou colocar aqui na tela o dia da aula 10. Anota, pelo amor de Deus, porque você não pode perder, tá? Eu só preciso que você venha. Volta aqui. Vem, que é a última aula aqui do nosso curso gratuito, às 8 da noite também, tá? E como tem milhares de inscritos, como tem milhares de pessoas acompanhando, milhares de pessoas acessando ao mesmo tempo, fique esperto para você não perder nada. Por isso que você é super comprometido, não é? Não é por isso? Bota aqui quem é super comprometido. Quem é super comprometido? Quem é super comprometida? Conta aqui pra mim se você tá aí. Tá aí até agora? Claro que tá. O super comprometido sempre fica aqui. Sempre fica até o final. Não é verdade? Comprometido sempre fica até o final. E ó, vou compensar vocês. Sabe como é que eu vou recompensar vocês? Primeiro, que você tá melhorando a sua visão. Já é uma super recompensa, né? Eu acredito nisso. Mas eu quero te dar uma coisinha a mais. Lembra que eu falei que eu ia liberar mais um treino? Ah, tá chegando a hora. Então, ó, o que vai acontecer? Assim que a gente terminar essa aula aqui, eu vou mandar no WhatsApp um outro treino pra você. Mais um. Vai ter esse exercício de novo do tampão, do triângulo, com coisas diferentes. Maravilhoso. Tem também, vou te fazer lá com você exercício de leitura, de visão de perto. É incrível, tá? E é um desafio mesmo. Eu desafio você a colocar em prática. Quanto mais você conseguir colocar em prática, melhor. Eu já liberei alguns nas outras aulas. Esse é o outro treino que eu quero liberar para você. Você vai usar também alguns materiais nesse treino, tá bom? Esses aqui que a gente já tinha separado e tal. Então você vai correr lá para poder providenciar se você não teve. E lógico, sempre tem uma alternativa se você não conseguir arrumar nada aí desses materiais para fazer a visão. Na aula de amanhã, não precisa trazer nada, mas você já vai deixar tudo separado aí para a aula 3. Porque eu quero fazer uma prática diferente amanhã. Mas vai ser linda, vai ser impactante, tá? Vai ser muito legal, você só vai precisar, ó, da palma das suas mãos. Vai ser lindo. Quem ainda não tá no grupo do WhatsApp... Aí não chega o treino. Aí fala que não recebeu o treino. A gente mandou, tá? A gente manda o treino lá. Tudo que eu falo pra você chega lá no grupo do WhatsApp. Então você só precisa estar lá, tá? Se você tá, parabéns. É isso mesmo. Continue lá, não saia. Se você não está, agora é a hora. Vou deixar o link aqui nos comentários pra você. Equipe, vai passando aqui. Você vê um link passando, clica se você não tá no grupo só, tá? Se você estiver no grupo, não precisa clicar. Não tá no grupo, clica, se une ao grupo, entra e volta aqui, porque eu vou passar o código de hoje. Vou passar o código de hoje. Vai lá? Vai lá. Ai. Tem gente que ainda não tá, gente, no grupo do WhatsApp. Acontece, né? Às vezes chegou agora também, mas tudo bem. Vai falando aqui nos comentários se vocês estão lá no grupo, se receberam os treinos direitinho, mapa direitinho, que eu mandei ontem. Deu certo? Deu certo? Estão voltando? Que bom. Ó, vou revelar o código, hein?
Tcharam! O código de hoje é a palavra comunidade. Comunidade. Essa é a palavra. Porque a comunidade que você frequenta, a comunidade que você faz parte, diz muito sobre tudo que você está passando na sua vida. Às vezes você quer mudar condições da sua saúde, mudar condições na sua vida, mas você não muda de comunidade. Você não está junto de pessoas que também estão buscando isso e que querem melhorar a saúde. Quando você entra numa comunidade em que as pessoas todas estão juntas e se ajudando, isso transforma a sua vida de uma maneira incrível que você nem imagina. Você nem imagina o quanto isso é importante para a sua saúde. Nem imagina. Eu arrisco a dizer que às vezes é até mais importante do que realmente o exercício que você faz para o teu problema de visão, sabia? Porque isso é fácil, isso aí eu vou te falar, isso aí o coach vai te atender, a gente vai te passar, você vai saber a sequência. Agora, estar numa comunidade, fazer todos os dias, fazer contínuo, não tem problema, escorregou um dia ou outro, não tem problema não. Mas assim, tá ali sempre, cuidando a longo prazo, é muito, muito, muito importante. Por isso que a palavra, o código de hoje é comunidade, tá bom? Ó, eu vou te mostrar aqui um vídeo agora de uma águia que depois de 3 meses de acompanhamento teve um resultado lindo. E, na verdade, também colocou em prática aí o plano Eu Me Importo. Você vai se emocionar, talvez você se identifique também com esse tipo de situação. E a gente vai encerrar com esse vídeo maravilhoso, para eu saber que você vai assistir esse vídeo até o final. E não só assistir, vai continuar comigo até o final. O que é que você tem que fazer? Super comprometido, super comprometida. O que é que você comenta agora? Até o final, até o final. Comenta aqui pra mim, até o final, vai comentando. Até o final a gente tá junto. Não terminou não. A gente vai junto até o final. Amanhã tem mais. Volta. Um beijo. Deus te abençoe. Que Jesus invada a sua casa e que você tenha uma noite linda de sono, que você possa aproveitar o treino 3 muito, 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 muito amanhã. Voltar e se emocionar com esse vídeo que você vai assistir agora. Tchau, tchau. Oi, eu sou a Cris Sarp, filha da Danila. Olá, eu sou Danila Sarp, tenho 67 anos, moro na cidade de Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul, e tenho degeneração macular. Em julho de 2014, eu estava olhando para o meu neto e ele parecia distorcido, como uma imagem distorcida. Ajeitei meus óculos e pensei que fossem meus óculos, mas não deu resultado. Depois, na rua, eu vi uma pessoa caminhando com as pernas completamente tortas e eu pensei, coitada, como ela consegue caminhar tão rápido com essas pernas tão tortas? Porém, olhei para uma segunda pessoa e ela também tem as pernas tão tortas. Aí eu vi que eram meus olhos. Aí marquei uma consulta no meu oftalmo, foram feitos exames, tomografias e outros exames. E aí o oftalmo disse, minha amiga, você tem drusas no fundo dos olhos e as drusas atingiram a mácula. Você tem degeneração macular e você perdeu o foco do olho esquerdo. Vá para casa e tente ser feliz. Não tenho o que fazer. Não me contentei com isso. Procurei outros oftalmos e todos disseram a mesma coisa. Quando em fevereiro de 2015 me aconteceu a mesma coisa no olho direito. Novamente me bateu o desespero, pensei, o que eu faço agora no segundo olho? Aí foram feitas injeções e outros procedimentos para melhorar, mas não melhorou muito. A única coisa que melhorou foi que as linhas retas não estavam mais tão tortas. Chegou um momento que eu não enxergava mais data da validade dos produtos, nem as cores do semáforo. Para eu atravessar uma rua, eu não ia mais sozinha ao mercado por não enxergar a data de validade. Não conseguia mais dirigir, porque as manchas eram enormes que eu enxergava nos olhos, nos 2 olhos agora. E isso me deixava muito triste. Até na cozinha eu tinha dificuldades para descascar uma batata, eu não enxergava se ficava um resto de casca. E sempre tinha que pedir ajuda para alguém, eu não estava acostumada a isso, eu fazia tudo sozinha sempre. Poxa, a mãe já foi em tantos oftalmos, já fez todos os tratamentos que eles já tinham disponibilizado para ela, e a mãe já andava bem triste, né, mãe? Nesse meio tempo,
a Cris conheceu a doutora Tatiana Gebrael. Eu conheci a doutora Tatiana através de um outro curso digital que eu estava fazendo. Achei interessante o conteúdo e comecei a seguir ela no YouTube, no Face também. Que eu pensei, nossa, é a solução para minha mãe ter alegria de novo, de ser independente, de se ajudar, enfim. E comprou o curso para mim. E comprei o curso e realmente é um valor que não tem preço, mas aí, né, também tem aquela restrição, às vezes o medo de uma coisa online, nem todo mundo está acostumado a confiar nesse tipo de produto. Fiquei muito feliz que ela fez isso por mim, porém, eu não enxergava nem aonde ia a seta do computador e eu fiz os exercícios que ela falava nesses vídeos. E durante 3 dias eu tinha feito os exercícios. Eu estava caminhando com a minha neta na rua e falei para ela: o que eu tenho aqui no nariz é uma sujeira? E ela falou: vó, é uma mancha que você tem aí, uma pinta. Eu não enxergava essa pinta nem com óculos antes. Aí eu vi que realmente os exercícios davam resultado. Estou muito feliz, porque eu não enxergava mais cores. Eu tenho um quadro no meu quarto que eu olhava para ele e dizia: bah, tá muito desbotado esse quadro. Mas também tá velhinho. Aí um dia fazendo os exercícios eu levantei os olhos, olhei para o quadro e vi que ele ainda estava multicolorido. Soltei um grito de alegria e fiquei muito feliz por enxergar cores novamente. A minha catarata, que eu tinha início de cataratas, já sumiu. E aí eu conseguia novamente tirar extrato no banco sozinha, atravessar a rua sozinha, ver a data de validade nos produtos do supermercado. E cada dia é uma vitória, e eu me emociono bastante de ver a mãe de novo feliz, a mãe conseguindo ir sozinha no mercado, que é uma coisa tão básica, e cada dia era um sorriso um pouquinho maior também. Isso é tão bom. Isso não tem preço. Eu ficava muito feliz cada melhora. A melhora da mãe foi incrível, assim, e não só na visão, que isso é o que ela relata pra gente, mas a alegria de viver de novo. Primeiramente, a gente tem que se amar e fazer os exercícios pra gente, porque a gente é que se beneficia. Às vezes até por serem mais velhas e não terem a saúde física para ir para um bloco cirúrgico, e elas conseguem reduzir ou até melhorar 100% o problema sem precisar passar por isso. E eu sou muito grata à doutora Tatiana e fico muito feliz de ter feito parte disso tudo. E espero que as pessoas acreditem, porque é online, mas ela tá ali, tá ajudando, e ela tem uma equipe super bacana que logo responde os e-mails, se dedicando para que realmente ela consiga ajudar todo mundo. Também tenho muita gratidão pela doutora Tatiana, porque ela não sabe o bem que ela fez na minha vida. E toda a equipe dela, que é muito atenciosa, sempre quando eu precisei, eles logo respondem as minhas dúvidas. Só quem realmente passou o que eu passei é que sabe o quanto vale isso.